Que história é essa que Silvinho, ex-técnico do Corinthians, também treinador da comissão técnica permanente da seleção brasileira, pode estar na mira do Goiás para assumir o time esmeraldino na disputa do Campeonato Brasileiro? No vídeo de hoje irei trazer aqui um pouco a respeito dessas informações, dessas negociações, enfim, será que já tem proposta do Goiás? Como que costuma jogar os times do Silvinho, como a gente gosta de fazer aqui no canal, avaliar um pouco também essa parte técnica do treinador, até mesmo para a gente entender um pouco do perfil que mais agrada à direção esmeraldina, a menos de 3-4 dias da estreia do Campeonato Brasileiro. Esses serão os principais temas do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aqui para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 5 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Antes de falar sobre esse possível técnico do Verdão, quero também comentar com vocês sobre a BR Forbet, casa de apostas patrocinadora aqui do nosso canal, que nesse mês de abril está com uma mega promoção. Acontece da seguinte forma, todos os valores que você colocar lá na plataforma, a partir de R$20 você tem ele dobrado para fazer suas apostas. Então, tá com aquele dinheirinho ali extra sobrando, já vai aqui embaixo no link na descrição, também aparecendo o QR Code aqui na tela para você fazer o seu cadastro e começar a apostar nesse Campeonato Brasileiro. Fechado? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando a respeito de uma informação confirmada pela página do Instagram do Imprensa Verde. Muito obrigado aí a eles novamente por ceder essas notícias. Primeiramente sobre o Wagner Mancini, que o Goiás não chegou aí a um acordo pedido pelo técnico, que era mais ou menos na casa de R$400 mil mensais, e que o time esmeraldino já tinha montado uma lista de 3 outros nomes para ir atrás do mercado. Inclusive que o Silvinho, ex-Corinthians, também agrada bastante a direção esmeraldina. Confirmou também que o Goiás estava em busca de um lateral direito, volante e também um camisa 10 para a disputa do Campeonato Brasileiro. Mas hoje, como aí o Wagner Mancini praticamente descartado, quero comentar com vocês sobre o técnico Silvinho, que tem apenas 47 anos de idade, a princípio agrada a direção esmeraldina. Será que poderia ser uma boa opção? Enfim, como que ele costuma jogar? Como que foi sua última passagem lá no Corinthians? Também essa sua experiência tanto na seleção brasileira como auxiliar técnico e também como o treinador principal, o professor ali principal do Lyon na França. Iremos começar, inicialmente falando um pouco a respeito da sua carreira. O Silvinho, que praticamente como todo mundo sabe, ele foi jogador, inclusive ele só aposentou lá no ano de 2009, ele que tem só 47 anos ainda, costumava jogar como lateral esquerdo. Como jogador, ele iniciou lá em 95 no Corinthians, seguiu até o ano de 1999, quando foi contratado pelo Arsenal. Passou 2 anos por lá, depois disso rodou pelo Celta de Vigo por mais 3 temporadas, 5 anos seguidos no Barcelona, de 2004 até 2009, e no finalzinho daquele ano aposentando no Manchester City. Então essa foi a grande carreira do Silvinho, porque não um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Mas como técnico ele só não demorou muito para ele já engatar essa sua sequência dentro do futebol profissional. Logo em 2011 ele foi auxiliar técnico do Cruzeiro, onde ele trabalhava ali com Wagner Mancini, inclusive outro técnico que foi ali preterido pela direção esmeraldina. Em 2012 também ele seguiu para o Sport, onde foi auxiliar técnico do próprio Wagner Mancini, e por último também na equipe do Náutico no início de 2013, sempre sendo aquele técnico auxiliar. Trabalhou no Corinthians em 2013 e também em 2014, nessas duas situações ainda com o técnico Tite, e lá em 2015 teve uma rápida passagem pela Inter de Milão. Em 2016 ele assumiu um cargo diferente, como auxiliar técnico da seleção brasileira, naquela ocasião ainda juntamente com o técnico Tite, onde eles trabalharam juntos até o final do ano de 2019, o Silvinho sempre sendo aquele cara de confiança do técnico da seleção brasileira. Na temporada seguinte ele assumiu aí uma grande missão, que foi treinar o Lyon lá da França, o Silvinho, que já teve essa sua grande carreira no futebol europeu, ainda não tinha atuado na França, mas recebeu esse convite para ser o técnico principal do Lyon. Ele chegou ali mais para ser um auxiliar, enfim, acabou que apareceu essa sua oportunidade de comandar a equipe, mas não foi tão bem. O Lyon, que também naquela temporada não estava assim vivendo um grande momento, mesmo tendo bons jogadores, acabou que não conseguiu fazer um campeonato francês digno da sua altura, de brigar ali pelo título, acabou terminando naquelas posições de Europa League, e o Silvinho foi o técnico deles por 11 partidas, no total somou 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Se a gente considerar que com toda certeza
logo no seu primeiro desafio, foi treinar em um dos maiores clubes do futebol europeu. Consideramos assim que foi até uma justificativa, né? Pô, o cara não deu certo lá, porque logo, né, no meio da temporada surgiu essa oportunidade, enfim, ele teve que abraçar, mas não estava 100% preparado para aquela tarefa, né? Mas até no ano de 2021, né, isso que ele saiu do Lyon foi ainda no dia 7 de outubro de 2019 e foi assumir o Corinthians apenas no dia 28 de maio de 2021. Então já se preparou bem mais para isso, foi inclusive estudar outras coisas também para ter essa carreira agora como um técnico principal e não mais um auxiliar de outros treinadores que ele trabalhou anteriormente. No Corinthians teve ali vários pontos, né, que a gente pode mencionar no vídeo de hoje, que principalmente na sua questão de estilo de jogo. No começo até que estava dando certo, parecia que iria engatar ali inclusive uma moral com a torcida, reforços chegando como o William, Renato Augusto, o próprio Juliano. Parecia que o Corinthians aos poucos ia se encaixando, mas não foi isso que aconteceu, né? A torcida novamente pegou muito no seu pé. Irei trazer aqui um pouco também tanto das estatísticas dele, quanto também como atuava, né, o seu time do Corinthians dentro de campo. A princípio, como grande parte dos times aqui do futebol brasileiro, o problema geralmente não está no treinador, tá bom? Pra você ver, o Corinthians agora, mesmo com um time um pouco mais reforçado do que, por exemplo, o Silvinho pegou lá no começo de 2021, joga até que muito parecido, né, do que era antes, assim, um time que fica um pouco meio desorganizado e mesmo chegando mais alguns reforços. Por exemplo, ontem, né, perdeu para o modesto Always Ready da Bolívia. Então, assim, enfim, aqui no Brasil tem outras coisas que ficam muito maiores nos bastidores do que o próprio técnico do time, né? Sem querer passar pano aí também para o Silvio, mas enfim, eu acho que é um cara que tem sim um potencial. Irei comentar também a respeito disso, né? Se eu sou a favor ou não dele chegar no Goiás. Falando sobre essas suas estatísticas, né, na equipe do Corinthians, 43 jogos, 16 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Ele que começou esse ano ainda de 2021 como o técnico, né, principal da equipe do Corinthians, fez aí 3 jogos no Campeonato Paulista, foi demitido após uma derrota de virada ali nos minutos finais para a equipe do Santos dentro de casa. Aí sim, né, ficou insustentável também seu pedido juntamente com a torcida. A direção já não estava assim gostando muito dele, falando algumas palavras mais fortes, né, nas entrevistas, o que pegou muito mal para o treinador de 47 anos de idade. Agora, vamos tentar falar um pouco sobre como ele jogava, né? Como que era o seu esquema tático, como que ele costumava atacar, defender, enfim, a saída de bola. O seu principal lema, né, tanto no Lyon quanto também nessa passagem como técnico principal durante algumas temporadas no Corinthians, era o 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ou seja, ele gostava de atuar com a linha normal, né, de 2 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes mais fixos na frente da grande área. Também gostava muito de atuar com pontas, né, ou seja, jogadores pelas beiradas do campo e uma movimentação um pouco maior no meio de campo, ou seja, sendo 3 jogadores em média, cada um deles caía pelo um lado do campo, algo que hoje eu vejo uma dificuldade muito grande do Goiás fazer. Se o Goiás não chegar a bola ali, por exemplo, no Dieguinho, que às vezes joga como meio de campo, eles não conseguem jogar aquela bola adiante. Por exemplo, o Felipe Bastos, ele consegue sim dominar a bola aqui, olhar, enfim, fazer um bom passe, um bom lançamento, mas para sair com a bola driblando, fazendo ali alguns dribles para sair logo daquela primeira linha de marcação, é um problema muito grande do time esmeraldino. Então o Silvinho gosta de reforçar bastante aquele meio de campo. No Corinthians, por exemplo, ele tinha o Juliano, que era um cara que jogava um pouco mais na frente, o Renato Augusto, que fazia aquela função como um segundo volante e também apareceram na grande área, um cara que eu até gosto, inclusive, do seu estilo de jogo. Algo que, por exemplo, a torcida não gostava, inclusive começou ali pegar no seu pé em relação a quando ele tinha que propor o jogo. Ele, por exemplo, quando o time adversário estava com a bola, deixava realmente o time avançar um pouco, mas quando recuava bastante, ou seja, quando a bola chegava ali no goleiro, aí sim o Corinthians fazia aquela pressão dentro da área adversária, né, para tentar recuperar a bola. Quando estava com a bola no pé, girava para um lado, para o outro, como eu disse, costumava fazer aquela triangulação com os 3 jogadores, né? Um centralizado, por exemplo, o centroavante, o outro ponta direita e um meio campista. Então, aquela bola rodava muito. Se não abrisse o espaço, tocava a bola para um lado, para o outro, enfim, tinha calma. E muitas das vezes, né, a torcida acabava chiando, porque o time está empatando, enfim, acaba que quer que cruza uma bola logo na área, enfim, tenta ali a melhor maneira possível. Assim, se a gente comparar hoje, né, com as opções que a gente tem no futebol brasileiro, é um cara muito mais estudioso, muito mais inteligente do que grande parte desses medalhões que já estão no futebol brasileiro, sem querer desmerecer, né, a carreira deles no passado. Mas a grande questão é essa, né, que eu venho falando aqui nos vídeos desde o começo do ano. Goiás não podia tentar trazer esse técnico assim, um cara que não é consolidado. Hoje,
eu viria como até uma melhor opção, por exemplo, o Wagner Mancini para curto prazo. Hoje o Goiás precisa resolver o problema de Campeonato Brasileiro. A época que era para testar técnico, enfim, dar aquela adaptação ao futebol brasileiro e até mesmo ao futebol esmeraldino, tinha que ter sido no Campeonato Goiano. A direção ali acabou dando aqueles diversos vacilos, né? Eu até entendo por parte de não procurar assim, um técnico afobadamente. Trouxe ali o Bruno Pivetti, que até tinha algum potencial, mas acabou saindo junto com o Paulo Autuori. Então agora, né, se fosse para trazer o Silvinho, fica aquela dúvida do mesmo jeito do que, por exemplo, se fosse para trazer um cara de fora, né? Porque o Silvinho tem uma carreira curta como técnico principal, como eu disse, tem pouco mais, melhor dizendo, de 50 jogos como treinador principal. Isso no Campeonato Brasileiro, para uma equipe que está vindo, né, voltando da Série B do Campeonato Brasileiro, terá sim, obviamente, muitas dificuldades. Não sei se é o perfil ideal para o Goiás. Se fosse no comecinho do ano, Guilherme, o Goiás vai contratar o Silvinho ali, né? Vamos supor que ele tinha sido demitido lá do Corinthians em dezembro. Em fevereiro, ali no dia 1º, o Silvinho já estava no comando do Goiás. Aí sim eu acharia uma boa contratação, pensando a longo prazo, dando tempo para ele trabalhar, conhecer os jogadores, mas agora com o Brasileirão batendo na porta, não sei se é a melhor opção. Obviamente melhor do que ficar com o Glauber Ramos, possivelmente entretanto, né, eu gostaria de ver esse cara assim um pouco mais de apagar incêndio mesmo, que infelizmente é hoje a realidade do Goiás, né? Apesar de estar ali no comecinho do Campeonato Brasileiro, a gente já viu isso em 2020, né? O Goiás com aquele cheio de problemas ali por conta do Corona, né? Enfim, vocês já sabem o que aconteceram. Perdeu vários desfalques na estreia contra o São Paulo, jogo que não aconteceu, depois contra o Atlético Paranaense, já na segunda rodada, um time todo mesclado, depois também contra o Palmeiras, Fortaleza, enfim, o Goiás engatou ali uma sequência de muitas derrotas consecutivas, acabou que esses pontos, né, iniciais, enfim, esse time bagunçado nas primeiras rodadas fez muita falta. Então, assim, tem essa visão dos dois lados, né? Gosto até do Silvinho, enfim, acho que o trabalho dele no Corinthians tinha ali alguma perspectiva, acabou que foi se deixando levar, principalmente pela pressão, até mesmo não aceitando mudar alguns esquemas durante as partidas do Campeonato Brasileiro. Entretanto, sim, é um cara jovem, acho que tem muito que evoluir também aqui no time esmeraldino. Em relação, por exemplo, a ficar com o Glauber Ramos, prefiro com toda certeza o Silvinho, mas hoje, em início, né, com o Brasileirão batendo aí na porta, eu preferi um nome assim um pouco mais experiente. Não precisa ser o Hélio dos Anjos também, não é isso que eu tô querendo dizer aqui no vídeo, mas um cara assim que já entenda um pouco mais de Campeonato Brasileiro, né? O próprio Wagner Mancini ou outras soluções assim esquisitas, mas que a princípio hoje funcionaria bem mais, porque se a gente olhar dentro do elenco do Goiás, não tá tão difícil arrumar esse time. Precisa ter uma figura com um técnico ali mais parrudo na beirada do campo, tentar trazer mais um volante, um camisa 10 e mais ali um zagueiro, né, para fazer dupla com o Reinaldo, no caso agora já chegando o Cid. Então esses caras pegando o ritmo, acho que o Goiás tem tudo para fazer pelo menos um campeonato assim um pouco mais estável nesse começo de Campeonato Brasileiro, tá bom? Quero saber sua opinião aqui embaixo a respeito do Silvinho, esse último trabalho dele também na equipe do Corinthians. O que você acha? Será que poderia ser uma boa opção para o Goiás? Seu esquema de jogo também, se você já acompanhou inclusive algumas partidas do último Campeonato Brasileiro, e o que você prefere, né? Trazer um cara assim um pouco mais experiente, não precisa ser esses caras assim mais das antigas, né? Por exemplo, o Hélio dos Anjos, ou sei lá, o Gilson Kleina, ou o Vanderlei Luxemburgo, enfim, até que poderia ser uma boa opção também. Mas enfim, quero saber sua opinião, se vale a pena tentar um cara assim para conhecer o elenco ainda, um cara mais jovem, ou se você prefere, né, uma figura assim de um cara mais experiente, com mais garra ali de Série A do Campeonato Brasileiro. Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!